Olá amigos, é com alegria que nós estamos começando mais uma live. Deus ele é bom em todo o tempo e esta é a nossa live da Sagrada Família. Olha, nós já gravamos uma live e foi tremenda a live que a gente gravou. Foi tremenda no tocante ao seguinte, o assunto ele se abriu bastante, o Deus ele deu entendimento e eu acredito que vale a pena vale a pena a gente insistir nesse assunto, aprender um pouquinho mais. Eu costumo até mesmo dizer assim, né? Mastigar um pouquinho mais o assunto, né? Mastigar um pouquinho mais o assunto, por quê? Porque o aprendizado é importante. Nós não podemos negligenciar a ordem de Jesus. Jesus foi bem claro e disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A vida das pessoas, elas só podem mudar através do conhecimento. A Wanda está me desejando boa tarde, a Rosana, boa tarde, a Iracilda Virgília está aqui conosco também, tá bom? Os irmãos também, irmãos e irmãs estão chegando aqui na nossa live. Então, e como eu estava dizendo, a importância do conhecimento, o entendimento. Oséias 4:6, a Karina Oliveira, boa tarde Karina, tudo bem? A importância do conhecimento, por que a importância do conhecimento? Como eu disse, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. No caso, a Elizabeth está com a gente, boa tarde também. No caso que eu estava citando, foi o que aconteceu em Oséias 4:6. Inclusive, vale muito a pena. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Oséias 4, Oséias, capítulo 4, o nosso versículo é o versículo 6. Oséias, isso, capítulo 4, dá tempo de procurar, tranquilo. A irmã Neide está com a gente, a Graça. Oséias, capítulo 4, o nosso versículo é o 6. A Bíblia está dizendo assim, ó. O meu povo foi destruído, a Sandra está conosco. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha que interessante. O versículo continua dizendo. A Caterine está com a gente, a Patrícia Almeida também, a Geisa Oliveira está com a gente. Olha que interessante. A falta do conhecimento traz uma série de problemas. A pessoa que não tem o conhecimento, o entendimento, ela acaba sendo cego espiritualmente falando. Isso eu falo espiritualmente falando, porque estamos falando no tocante às coisas de Deus. Mas se fôssemos falar também no tocante às coisas natural, a Lê Girão está com a gente, boa tarde. A dona Clarice está com a gente, o Carlindo. Se nós formos falar das coisas naturais, por exemplo, por que às vezes o ser humano ele é lesado no seu direito? Estou falando do direito humano. Porque muitas vezes ele desconhece o direito. Às vezes, pastor, mas aí eu procuro um advogado. Eu já ouvi casos de pessoas procurar o advogado e o próprio advogado abusar da inocência da pessoa e a pessoa continua sendo lesada no seu direito. Então, quer dizer, essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento tanto das coisas naturais e, no nosso caso, como das coisas espirituais, trazem um problema muito sério. Trazem consequências muito sérias. Aqui em Oséias 4:6, a Bíblia está sendo bem clara e está dizendo assim, ó, o meu povo não foi qualquer povo, foi o povo do Senhor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aqui Oséias 4:6, Oséias profetizou. O povo do Senhor foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Jesus diz na sua palavra, e ele é bem claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais a pessoa compreender aqui, ó, as escrituras sagradas, mais é sabedora, mais ciente e mais consciente de quem ela é
ela vai adquirir essa consciência onde a diferença vai ser feita. E como eu estava falando, na live anterior ela foi muito produtiva. E eu tenho certeza que esta também o será. Vamos começar com uma oração? Feche os olhos, por favor. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos na Tua santa casa, na Tua santa presença, meu Deus, para buscarmos mais de Ti, para buscarmos mais da Tua glória, mais da Tua majestade. Meu Deus, eu venho apresentar todas essas pessoas que estão acompanhando aqui conosco e que o Senhor venha falar ao coração, que o Senhor venha iluminar. Meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os olhos do entendimento, que nós sejamos como aquela multidão de Lucas capítulo 5, que diz a Tua palavra, que apertava ao Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra. Meu Deus, nós queremos o Teu entendimento, queremos as Tuas revelações. Pai, tenhas a liberdade para falar ao nosso coração e para nos ajudar, para ajudar essa pessoa que às vezes sofre com um problema familiar, sofre com um problema conjugal, ou sofre com qualquer outro tipo de problema, mas é através do entendimento, é através da Tua palavra, é através da compreensão do Senhor que a obra será feita para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Então nós vamos seguindo aqui com a nossa live, e eu estava falando de Oséias. Oséias, ele profetizou dizendo, olha, o meu povo não foi qualquer povo, foi o povo de Deus, foi o povo do Senhor. Como eu volto a dizer, não foi qualquer povo. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. E hoje eu vejo várias pessoas, hoje nós percebemos que essa história se repete, que esta verdade tem se solidificado cada vez mais e mais. Nós vemos nas pessoas uma falta de compreensão, uma falta de entendimento da palavra, uma falta de luz bíblica. E essa falta de luz, o diabo ele aproveita, o diabo ele deita e rola, o diabo ele pinta e borda na vida das pessoas. Continuando na palavra, Oséias 4:6, nós vamos agora lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos lá, por favor. Mateus, capítulo 7. Isso. Nós estávamos falando, começamos a falar na live anterior, acerca dos dois alicerces, os dois fundamentos. E nós precisamos saber sobre quem nós estamos fundamentados. Diz assim a Bíblia: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Olha o que o Senhor Deus diz: assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então aquela pessoa que tem o hábito de praticar a palavra, Deus chama essa pessoa de prudente. O que é o prudente? O prudente é o cauteloso. O prudente é o cuidadoso. O prudente é aquela pessoa que faz a coisa, como que eu posso dizer, com a devida destreza e a devida cautela. Me desculpe trazer essa informação, mas tem muitas pessoas as pessoas estão vivendo sem cautela, estão vivendo sem prudência, principalmente os filhos de Deus. Pastor, por quê? Porque esse trecho ele se enquadra àquelas pessoas que têm um contato com Deus. Não é a pessoa que não é de Jesus. A pessoa que não é de Jesus, ela não ouve a palavra, ela não dá atenção à palavra, e isso acaba comprometendo muito a vida dela. Ela acaba comprometendo a vida dela sem essa pessoa ter a devida consciência. Só que nós que ouvimos a palavra, somos de Jesus, nós não podemos incorrer nesse erro. Nós não podemos incorrer nessa falta de zelo. A falta de zelo com o quê? A falta da prudência. Uma certa vez, quando Jesus entrou em Jerusalém, você já ouviu essa passagem bíblica. A Bíblia fala que quando Jesus olhou para Jerusalém, ele estava entrando em Jerusalém, inclusive o tema fala entrada triunfal em Jerusalém. A Bíblia fala que o povo estava fazendo festa, só que Jesus estava chorando. E por que Jesus estava chorando? Porque Jesus estava dizendo para aquele povo:
Ah, se ao menos neste teu dia tu soubeste ou tu reconheceste de onde vem a tua salvação. Mas isso está encoberto aos seus olhos. O que é isso? Jesus estava ali, só que o povo não estava entendendo. Tanto que aquele mesmo povo que estava fazendo festa, dando hosanas, hosanas, foi o povo que falou crucifica, traidor. Chamaram Jesus de traidor. O mesmo povo. E eu vejo que essa história se repete hoje. Muitos Jesus está passando e a pessoa ela não está entendendo. Ela não está compreendendo. Ela não está sendo prudente. Jesus ainda falou assim: ah, se ao menos nesse teu dia tu reconheceste a tua visitação. Aí ele falou assim, ó, dias virão em que você vai ser cercado de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, as coisas ficando difíceis, caminhos fechados, e você vai ser derrubado, enfim. Mas Jesus ainda afirma, porque não reconheceste o dia da tua visitação. É a mesma coisa. Aquela pessoa que somente escuta e não pratica, ela não está entendendo o momento da visitação dela, que inclusive esse momento da visitação, eu e você estamos vivendo. Ninguém para ouvir a palavra de Deus se não for o tempo da visitação, e esse é o nosso tempo da visitação. É este presente tempo, é este presente momento. Então o que eu quero dizer para você? Que nós precisamos despertar, que o que aconteceu ali nos dias de Oséias, o que aconteceu ali nos dias de Jesus, nós estamos vendo infelizmente acontecer de novo, que muitas pessoas acham que o evangelho o evangelho ele é muito bom, só que o evangelho ele não é uma modinha. O evangelho não é algo que veio simplesmente, veio ali, está me ajudando. Não, não. O evangelho é o próprio reino de Deus. A oportunidade de mudança. E quando a pessoa ela aprende o que é certo. E o que é certo? É o que o Senhor diz, é o que a igreja prega? Não, o que é certo é o que diz a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse, em verdade vos digo. O que é certo é o que diz a palavra. Então, quando a pessoa ela ouve o que é certo, mas ela não pratica, ela não executa, ela não coloca em ação na vida dela, Deus está dizendo assim, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo, eu vou assemelhá-lo ao homem prudente. Talvez para muita gente está faltando prudência. Está faltando prudência no casamento. Está faltando prudência na vida financeira. Seja fiel a Deus. Está faltando prudência nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Vigie. Tem gente que tem que vigiar. Não tem que ficar carregando aquela terceira pessoa na mente. Não tem que ficar flertando com o pecado. Está faltando prudência. Tem pessoa que não caiu ainda, mas se não vigiar vai cair. Porque está brincando. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então às vezes a pessoa está passando uma forte tentação no casamento. E na mente dela, o diabo já até colocou uma outra pessoa. E no corpo não, nas palavras não. Mas na mente ela já está flertando com aquilo lá. Vigie. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Vigia no seu lar. Vigia com os sinais que você está vendo dos filhos, das filhas. O filho está meio rebelde, a filha a mesma coisa. O casamento não está indo bem. Pastor, é normal, todo casal briga, né? Eu acredito que todo casal às vezes tem os seus desentendimentos, porém tem que ver a intensidade desses desentendimentos, tem que ver a frequência desses desentendimentos. Tem casal que é toda semana se desentendendo. Isso já vem durante anos. Você acha normal? Para mim não é. Isso é um problema grave que tem aí. Um problema sério. Não, pastor, é de anos que nós estamos assim. É um problema sério. E às vezes a pessoa ela vai empurrando o problema. Chega uma hora que a coisa fica insustentável, fica insuportável. Acaba tendo divórcio. Então é onde a Bíblia fala acerca da importância da prática da palavra de Deus. Porque diz mais, é prudente quem pratica. E edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? A vida dessa pessoa está sobre a rocha, a palavra é a rocha. Faça as coisas com a palavra.
faça as coisas com Deus. E diz mais, e desceu a chuva, e correram os rios, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando a coisa é feita da forma correta, pode passar até luta, mas não cai por terra. Agora, quando a coisa ela é feita que não está edificado de acordo com a palavra, infelizmente, segundo o que diz o relato da palavra aqui, ela acaba caindo. A chuva, a tempestade, sempre virão. A chuva vai se levantar contra a sua família, contra a minha família. A tempestade vai se levantar. Assim como os dias que nós vivemos, que nem todos os dias é aquele dia de céu límpido, de calor intenso, tem dia que o céu está nublado. Hoje mesmo é um dia que o dia está mais nublado. Está mais nublado, a temperatura está um pouco mais baixa, não está frio, mas a temperatura está a temperatura está agradável. Só que tem dias que a temperatura está muito frio. Tem dia que o céu está totalmente nublado. Tem dia que cai aquela tempestade. Tem. Vai ter a tempestade no casamento. Vai ter esses dias na família. Só que o que vai fazer a diferença é sobre o que você está apoiado, sobre o que você está alicerçado. Quais são as suas bases, as suas convicções? Por que que você permanece no casamento? Por que que você permanece dentro dessa estrutura familiar? Poxa, por que que eu vou dar um voto de confiança? Não vou dar um voto de confiança porque a palavra diz isso. Então a base para tudo é muito importante. É necessário a pessoa se estabelecer sobre a base, que é a palavra de Deus. E não se fazer negligente. A visitação do Senhor, na minha e na sua vida, não é uma visitação à toa, não. O Senhor Deus, o Espírito Santo, não nos despertou para ouvir o Evangelho à toa, não. Existe um propósito intrínseco de Deus muito grande, que talvez você não esteja compreendendo ainda, mesmo depois de muito tempo no Evangelho, você ainda não compreendeu, você não parou. Eu até convido você a parar para pensar, por que que Deus me chamou? Por que que Deus me escolheu? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Existe um propósito, existe algo grande, que eu costumo até dizer, foi igual quando Deus falou com Abraão. Abraão estava dentro da tenda dele, orando. E Deus falou com ele, ele falou, Senhor, o que há de me dar? Aí ele falou, pois ando sem filho. E o Damasceno Eliezer é o meu mordomo. E Deus falou assim para ele, Abraão, sai da tua tenda, sai para fora. Ou seja, Deus tirou Abraão daquela visão pequena que ele tinha, da realidade que ele tinha, e falou assim, olha, agora olha para os céus, conta as estrelas, vê se você consegue contar. A sua semente vai ser como essas estrelas dos céus. E o que isso quer dizer? Deus ampliou o campo de visão dele. Deus estava mostrando para ele que o que ele tinha para o Abraão era algo que estava além dos pensamentos, dos sentimentos e da compreensão dele. Eu acredito de todo o meu coração que o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, está além do que os meus olhos podem ver, os meus ouvidos podem ouvir, e a minha mente pode pensar, assim como a tua, e o meu coração, o meu interior possa imaginar. É o que Deus tem preparado. Só que para isso, é importante você entender que essa visitação de Deus na nossa vida, ela não é à toa. Essa visitação de Deus na nossa vida não é uma mera obra do acaso. É por isso que você não pode se ver como mais um. Você não é mais um. Existe algo que Deus espera e quer fazer através de você, através de mim. Então é por isso que Jesus estava chorando sobre Jerusalém. Porque aquele povo estava dando hosanas, 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 e aquele povo não estava compreendendo nada. Tem muita gente que escuta louvor, ouve a palavra, sabe? E não está entendendo nada. Não está compreendendo. E Oséias relatou.
O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E pessoas de Deus sendo destruídas por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E hoje essa história se repete. Então aqui nós estamos vendo que quem é prudente é aquele que ouve e coloca em prática. Só que olha o que Jesus disse, versículo 26 de Mateus 7. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Ele chama de insensato. Ele fala que está faltando sensatez para essa pessoa. Você não está sendo sensato. Você não está sendo racional. Só faltou falar assim, você não está sendo inteligente. Só faltou falar isso. Por quê, pastor? Não está sendo sensato, o homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E quantas vezes as pessoas edificam o casamento, edifica a vida, edifica tudo sobre areia. A educação dos filhos não passa os verdadeiros valores, os verdadeiros princípios. Não passa. O casal não cultiva os verdadeiros valores, os verdadeiros princípios. Está edificando sobre areia. Um casamento edificado às vezes sobre a mentira. Um casamento edificado às vezes sobre a falsidade, sobre a agressividade, sobre a sensualidade. Você já parou para pensar nisso? A vida tudo passa. Tudo passa. E às vezes sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, os dois vão estar madurinhos. A gente sabe que a beleza da maturidade é diferente. Não é essa beleza sensual que o mundo expõe, não é. Aí chega lá na frente e fica frustrado. É que antigamente era assim, minha esposa era assim, meu marido é assim. Mas o tempo passou. É diferente. Quando a coisa é edificada na palavra, olha, os valores são diferentes. Não é o corpo que vai fazer a diferença. Não é, me perdoe, ou estar empinadinho ali ou aqui que vai fazer a diferença. Não. Não. Mas por que hoje muitos casamentos de gente madura estão fragmentados? Porque foi estruturado sobre uma base que não é firme. E essa base que não é firme é aquilo que está fora da palavra de Deus. É aquilo que está fora da palavra de Deus. E quantas vezes as pessoas edificam sua vida sobre isso, sobre coisas vazias. É que é a festa, é que não sei o quê, eu tenho que me alegrar. Não, você se alegra com pequenas coisas. Você se alegra na presença do Senhor. A Bíblia fala que é na presença do Senhor onde há plenitude de alegrias. Coisa séria, coisa importante. E às vezes você está buscando alegria em tantas coisas e chama amigo, amiga para dentro da tua casa. E é toda hora esse tipo de coisa. Mas quem falou que isso é alegria? E quem falou que Deus quer esse tipo de coisa? Sua família precisa de você, precisa do seu tempo. O casal precisa de tempo para um conversar com o outro. Precisa. É importante o marido conversar com a esposa conversar com o marido, os dois juntos. É muito importante. Diz mais. E desceu a chuva vem. E correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e diz a Bíblia, e foi grande a sua queda. Mas por que a queda dessa casa foi grande? Ela foi construída? Ela foi. O problema estava na base. É que ela não estava edificada sobre a rocha. Tem muita gente se perdendo e o problema está na base. Porque não foi edificado sobre valores verdadeiros, sobre princípios verdadeiros e, acima de tudo, princípios bíblicos. Não foi edificado. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com a edificação. Cuidado com a construção. A edificação ela é a parte mais importante de um imóvel, de um empreendimento. Porque se a edificação, se a base ela é frágil, ela não suporta peso, ela não vai suportar trepidação, ela não vai suportar o vento, ela não vai suportar as adversidades. E quantos casamentos já foram desfeitos? Quantas pessoas entraram, às vezes, num casamento sem ter noção do que era o casamento? Aliás, né? A maioria das pessoas entra num casamento
99,9 entra num casamento sem ter noção do que é. Tanto que a filosofia mundana hoje fala, olha, casa para ver se dá certo. Se dá certo, tudo bem. Se não dá, larga. E até cristão pensa desse jeito. Está pensando errado. Já está edificando a vida sobre areia. Sendo que a rocha fala o que Deus uniu, não separa o homem. Sendo que a rocha, ela nos dá o procedimento, a rocha que é a palavra, ela nos dá o procedimento, desde o fato de você conhecer uma pessoa, no namoro, no noivado e no casamento. Olha o que eu vou dizer. Se às vezes você na vida sentimental, você conhece uma pessoa de uma forma desrespeitosa, pejorativa, não espera santidade não, porque já começou errado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, a abordagem é diferente. Completamente diferente. O relacionamento ele começa de uma forma diferente. Que forma que começa? Na oração. É orando, não é se insinuando, não, nem através das redes sociais. Que às vezes eu até digo que nisso, as redes sociais elas são uma bênção para quem sabe usar. Mas ela pode ser uma ferramenta de destruição, usada pelo demônio também. Um casal cristão, ele vai ver a pessoa na oração. Ele vai observar, vai chamar atenção e vai orar. Vai falar com Deus. Por quê? Porque o cristão ele é prudente, ele não quer se precipitar. Ao mesmo tempo que ele não quer se magoar, ele não quer magoar ninguém. Ele não quer ferir ninguém. Então, o cristão prudente, ele vai ser cauteloso. Ele vai olhar a moça, o rapaz, vai falar assim, olha, a moça vai falar, aquele rapaz me chamou a atenção. Aquela moça me chamou a atenção. O rapaz vai falar. A moça vai falar, aquele rapaz me chamou a atenção. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele vai fazer igual o servo de Abraão quando foi buscar uma esposa para o Isaac. Ele não foi chegando na cidade e falou, olha, eu tenho ouro, eu tenho riqueza aqui, estou atrás de uma donzela. Ele não se insinuou. Olha que forte, hein? Não se insinuou. Ele foi falar com o pai. É assim que começa o namoro. E aí quando você fala com o pai, Deus, ele... Claro, não é uma oração. Você vai orando, você vai pedindo direção. Deus vai encaminhando. Aí vai encaminhando, aí depois conhece. Aí quando vai conversar, quer dizer, Deus já vem dirigindo, os dois estão com o mesmo sentimento. Não é aquela coisa da carne, vi seu contato lá no Facebook, dê uma olhada nas suas fotos, ou não sei o quê, aí chama no WhatsApp, aí começa a conversar, aí marca para comer uma pizza, embora não está podendo marcar para comer pizza, coisa nenhuma. Mas marca para ir em algum lugar para comer. Isso é carne. Isso natural, o natural faz isso, o cristão é diferente. Cristão é diferente. É por isso que tem um monte de relacionamento cristão frustrado aí. Porque tudo o que a base é errada, termina errado. E vamos parar um pouco para pensar. Talvez pareça, pastor, o senhor desviou a mensagem. Não, desviei. O namoro começa errado. O conhecimento começa errado na hora de conhecer. Vira um namoro errado, que vira um noivado errado, um casamento errado, que gera uma família e geram filhos também, que vai ser encaminhado de forma errada. É um efeito em cadeia. Olá, dona Fran, tudo bem? É um efeito em cadeia. Agora, o que começa certo e trabalhar para continuar certo, vai chegar num ponto certo. Então é essa verdade que eu venho trazer para você. Tem muita gente sendo destruída, não é porque não está ouvindo a palavra, não. Mas é porque não está praticando. E Jesus não omitiu. O dia mau vem para todo mundo. Essa quarentena está sendo uma bênção. Eu até tenho conversado com algumas pessoas e tenho falado assim, essa quarentena ou os casais se unem e se tornam plenos, ou eles vão se separar. É verdade. É bem assim. É bem assim. Tem casais que estão vivendo uma outra lua de mel. É bem assim. Agora tem uns que estão se matando. Sim. Infelizmente. Infelizmente. Mas o problema está na edificação. Quando a edificação ela é ruim, vai comprometer toda a estrutura. Agora, quando a edificação é boa, e o que é edificação boa? É edificação que é feita com base na palavra de Deus. Educar os filhos nos dias de hoje é um desafio.
Então eu devo educar o meu filho, nós devemos educar os nossos filhos como? De acordo com a palavra. Orientar os nossos filhos, como que nós vamos orientar os filhos, os sobrinhos, as pessoas que nós amamos? Dentro dos padrões que a gente tem no mundo. Nós não podemos usar isso como base. Nós temos que usar como base a palavra de Deus. E aí você vai estar edificando a pessoa sobre uma base firme. É a mesma coisa, a pessoa vem aqui para a igreja, ela não quer ouvir história. Ela quer ouvir a palavra de Deus. Amém. O negligente, ele vai chorar amargamente por causa da sua negligência. Já tem pessoas que estão sendo negligentes e elas já estão se lamentando por causa da sua negligência, porque está dando tudo errado, está fracassando tudo por causa da negligência. O negligente é aquele que ouve e não pratica. Esse é o negligente. Agora, a pessoa, o sábio, o prudente, é aquele que ouve e pratica. E tanto que a Bíblia fala, o prudente. O que é o prudente? É o cauteloso. É o que está enxergando lá na frente. É aquele que não quer problemas. É aquele que quer agradar a Deus. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Vou fazer uma oração para vocês. Tem algumas boas notícias. A partir desse domingo, tá bom? A partir desse domingo, as nossas igrejas elas vão começar a funcionar normalmente. Só que nós vamos funcionar com restrição. Nós não vamos ter a lotação máxima liberada, não. Somente 30% de liberação. E outra coisa importante, para se permanecer nas dependências da igreja, se faz necessário o uso de máscaras. Pastor, a igreja vai ter escolinha? Vai ter escolinha para as crianças? Não. A escolinha não está liberada. Não pode, tá bom? Então, pastor, não tenho com quem deixar, então eu oriento, não venha. Entendeu? Também não traga as crianças, eles chamam as crianças de vetor. O que é o vetor? A criança, às vezes ela contrai o coronavírus, só que no corpinho dela não se manifesta, pelo menos até agora o que foi comprovado, mas ela transmite, então ela é um vetor. Então por isso que é melhor as crianças ficarem em casa, a igreja não vai ter escolinha. Outra coisa importante que a gente vai ter, pessoas do grupo de risco, que tem uma margem de idade mais elevada, todo cuidado. Grupo de risco também não. O grupo de risco também é aquela pessoa que tem diabetes, dificuldades respiratórias e por aí vai, também não, tá bom? Nas dependências da igreja nós vamos ter álcool gel, tá? Na entrada álcool gel. Na entrada também nós vamos ter máscara também, se a pessoa não tiver, a gente fornece, mas no salão não poderá permanecer no salão sem máscara. É todo um cuidado, é todo um zelo. Vocês vão ver quando vocês vierem aqui na igreja, que nós vamos ter uma separação das poltronas. Vai ser a pessoa senta em uma e 3 poltronas vazias. 3 poltronas vazias, aí senta a outra. Não vai ser mais uma poltrona assim atrás da outra, vai ser, senta uma fileira de poltrona, pula a outra fileira, a pessoa vai sentar só na outra. Então serão uma série de cuidados que nós vamos ter e na realidade nós precisamos aprender a viver essa nova fase, né? Vou usar as palavras de um especialista que ele usou agora, estava vendo o jornal, usou recentemente. Bem-vindo ao novo normal. O novo normal é o quê? É o uso de máscara, é o uso de luvas, é o uso dos equipamentos de segurança. Tem gente que está usando aquela viseira, eu até estou pensando em talvez ter a viseira porque é importante. É importante. E isso é em todo lugar, é quando vai no mercado, é em todo canto, quando você está num carro, quando você às vezes está num transporte, vamos dizer assim, um Uber, um táxi, é você ali de máscara, você se protegendo, até mesmo luva. Quem faz uso do transporte público usa luva, porque segura ali, máscara. Esse é o nosso novo normal. É o novo normal. E por quanto tempo vai ser assim?
não há previsão, porque se faz necessário. Entendeu? Então já fica com o recado aí. A partir de domingo nós voltamos com os nossos cultos, só que nós não vamos abrir mão das nossas lives. As lives vão continuar. Eu, como pastor, vou continuar com as lives. E aquelas pessoas que se sentem seguras, não, pastor, eu sinto seguro, eu vou assistir um culto. Pastor, e eu que não me sinto seguro? Eu ainda estou aqui, por isso que as lives vão continuar. Eu vou continuar lhe dando assistência, eu vou continuar lhe cobrindo, eu vou continuar lhe orientando desse mesmo jeito. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com duas igrejas, a igreja física e essa igreja virtual que a gente tem, que grava as mensagens, que manda as mensagens, dessa mesma forma, tá bom? A gente sabe que também vai ter um grupo de pessoas, não, pastor, eu não vou, porque eu não estou seguro, eu vou esperar mais um pouco. Não tem problema, não tem problema, tá bom? Eu, como seu pastor, eu digo, se você não tem segurança, pastor, vai voltar no domingo, mas eu não estou seguro. Não tem problema, você tem que fazer a coisa com segurança, porque a Bíblia fala que aquilo que não é de fé é pecado. E vou dizer uma coisa, e nós vamos ser rigorosos nessas regras sim. Porque quando se trata de saúde, quando se trata de vidas, nós temos que ser rigorosos sim. Rigorosos sim, temos que ser. Tanto que eu estou dizendo, não vai permanecer no salão quem estiver sem máscara. Não vai. Então é coisa muito séria que nós estamos fazendo, estamos lidando com vidas. A gente já perdeu pessoas e eu não quero perder mais ninguém não. Nós já perdemos pessoas importantes. Eu não quero perder mais não. Não quero ver mais famílias chorando não. Quero chorar por você de alegria, não chorar porque eu perdi você. Amém? Então vamos orar agora por você e pela nossa família. Fecha os olhos, Pai. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa tarde abençoada e que o Senhor desça com a tua unção, com o teu poder de uma forma especial. Meu Deus, no nome de Jesus, visita esse povo com a tua glória, com a tua unção. Visita esse povo com a tua virtude. Visita a casa deste homem, desta mulher. E no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me levanto contra toda a força do mal, contra toda a obra do diabo, contra todo o tormento das trevas que tem se levantado contra essa casa, contra essa família. Eu exijo que esta opressão, eu exijo que esta ação do demônio vá embora da vida desta pessoa, vá embora dos caminhos desse homem, larga essa família, larga esse lar, larga a casa desse meu irmão, dessa minha irmã. É todo mal, é toda obra do inferno, é toda ação do diabo. Saia dessas vidas, vá embora, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo o lar de todas essas pessoas e que a bênção do Senhor se manifeste na vida de todos esses, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração, que eu tenho certeza que é a bênção de Deus na sua vida, tá bom? Nós vamos ter depois a próxima live. Fique conosco e até a próxima live em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, por vocês estarem conosco. Eu te agradeço. Deus abençoe. Que precisar de mim, estou à disposição. A nossa igreja está aberta toda segunda, quarta, sexta e domingo para atender você. Deus abençoe e vai na paz, na graça de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa.